Leon e Luxion enfrentaram os deuses, cara. Pois é, dois deuses mais especificamente, né? A gente tá falando de divindades protetoras, tanto do céu quanto do mar. Essas deidades aí protetoras são vistas num ponto de vista do Principado, que para eles eram deuses, objetos de culto, onde você tinha fé, esperança, devoção. O povo todo estava sempre depositando isso nesses monstros aí. E por isso essa batalha significou mais do que um simples conflito político. Ela transcendeu além do momento em que o Leon confrontou os Guardiões do Mundo e assassinou os dois. Uma história que marca um novo começo pro Leon, uma guerra pior do que a primeira que aconteceu já. Então vem comigo que a gente vai conferir como que ele saiu dessa furada aí, como que ele fez para desafiar esses deuses e bater de frente com eles. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte, galera, depois de tudo que aconteceu do Leon ter escapado da Andy e da Olivia ali para não confrontar as duas acerca dos seus sentimentos, como a gente tinha visto no outro vídeo, quando eles menos esperavam, um ataque surpresa veio por parte do Principado, né? O Principado de Phanos. Uma pequena frota composta por 30 navios estava sitiando a capital. A sua intenção era recuperar a princesa Gertrude e a flauta que controlava os monstros. Teria que ser um ataque relâmpago, destruir o máximo possível para obter tudo que eles tivessem que obter, né? Saquear tudo e sair correndo daquele lugar. Mesmo assim, os sensores do Luxion conseguiram detectar esse ataque precoce aí, tudo que veio antes, por causa de uma certa interferência que estava acontecendo das deidades protetoras do mundo. Mas ainda assim, as coisas funcionaram com tempo suficiente para que o Leon e todos tomassem os seus pontos de combate aí para enfrentar essa ameaça. O primeiro a ter ido para o ponto de batalha foi obviamente o Leon, ao lado da sua aeronave companheiro. E foi a primeira, inclusive, a subir aos céus da capital e se preparar para defender-se dos invasores. Ainda assim, o número que tinha que confrontar só era bastante grande, então ocasionalmente um outro pelotão escapava desse raio de proteção e se filtrava na cidade, começava a realizar, gerar alguns destroços maciços, realizando ataques lá. Enquanto isso passava, o Leon suspendeu a sua batalha na frente e voava rapidamente para a retaguarda para proteger os cidadãos. Tudo isso fazia em questão de segundos, ele indo para lá e para cá. O garoto estava esgotadíssimo, cara, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele tinha que tolerar isso tudo porque as coisas se acumulavam cada vez mais. O companheiro, então, a aeronave do Leon, por sua vez, apontava os seus canhões para os principais navios que estavam voando, gerava grandes cargas e depois disparava, derrubando essas naves inimigas. Vendo justamente como apenas uma nave estava exterminando todo o exército ali e protegia a sua cidade, sinceramente era algo que dava medo aos inimigos, gerava pavor diante dos seus olhos. E depois de alguns minutos de combate, 20 das 30 aeronaves já tinham sido totalmente destruídas. Embora a condição emocional e mental do Leon fosse ruim nesse momento, não era nem um pouco das melhores, pela primeira vez ele era um cara que estava assassinando os seus oponentes, literalmente matando eles. Não tinha tempo suficiente para ele apenas incapacitar esses oponentes. Se ele quisesse proteger todo mundo, ele tinha que matar os caras, tinha que eliminar eles com um único golpe. Os inimigos implantaram bombardeiros diretos e atacaram simultaneamente a fim de afundar as naves aliadas ao lado do Leon. Mas, obviamente, isso tudo aconteceu com resistência. Eles sabiam, as pessoas que sabiam se proteger, pegaram rifles, outros pegaram motocicletas aéreas, começaram a lutar. A situação era caótica, era algo desesperador, tá ligado? Só que havia uma pessoa que se interpôs no caminho, a Claire, a antiga noiva do Duke, que quem o Leon ajudou a descobrir o seu caminho, abrir os olhos dela de novo. Ela voltou para endireitar tudo. Quando uma armadura pilotada por um soldado do Principado foi vista, viu essa mulher bastante bonita dentro lá, tentando segurar, a primeira coisa que ele pensou foi simplesmente pegar essa mulher e tornar ela uma prisioneira de guerra, cara. E a Claire sabia que um destino horrível esperava ela se ela fosse capturada pelo inimigo, porque uma mulher nas mãos dos soldados seria devorada, seria completamente destruída, E aquela armadura gigante fez com que a mão metálica foi como se fosse pegar ela, só que depois de sair do lugar, antes que ela conseguisse chegar de fato na Claire, o Leon chegou de cima. Pau! Caindo diretamente como se fosse um meteoro. Ele impactou na armadura diretamente e não apenas atingiu ela, mas do ar ele desembanhou a espada dele e em um instante, com a ajuda do Luxion, calculando a trajetória, ele partiu a armadura em dois.
uma vez confirmando que o seu inimigo tinha sido derrotado por completo, ele voltou para o próximo campo de batalha que ele tinha que ir. Essa cena causou até uma certa dor no coração da Claire. Ela tinha sido salva justamente pelo Leon e estava grata por ele, mas no fundo ela também estava preocupada com ele, porque as decisões que o Leon estavam tomando, estavam mostrando ali, era uma coisa com determinação, que simbolizava uma frieza absoluta. Não tinha gentileza vindo dali, era simplesmente impiedoso mesmo, como se fosse um guerreiro protegendo a pátria. Outro evento semelhante aconteceu até com a Deirdre também. Ela estava protegendo as pessoas que estavam evacuando os seus territórios, mas algumas armaduras bárbaras se aproximaram daquele lugar para poder acabar com todo mundo dali. Uma delas apontou seu rifle diretamente no rosto da garota. Embora ela sentisse um pouco de medo com isso, ela ainda assim quis mostrar serviço, né? Deu a cara a tapa ali com a atitude teimosa de que ela ia ficar e não ia sair e abandonar os outros, recusando-se a recuar. Só que antes que o cara acionasse o gatilho, o Leon, à distância, com uma precisão incrível, atirou diretamente no corpo do piloto. Ele acabou com o cara. O dano foi como se tivesse sido um John Wick, sacou? Puta, foi uma gostosa. O brabão, atacando silenciosamente de longe, sniper. Então, depois disso tudo, ele continuou a sua missão. A situação era tão desesperadora para o menino que não tinha tempo para ele perguntar, por exemplo, se a Deirdre estava bem. Ele tinha que continuar lutando e manchando as suas mãos de sangue até completar essa batalha. Então, ele estava executando o seu plano mestre para finalmente acabar com a guerra, preparando o seu coração e a sua mente. Luxon então perguntou se ele estava bem, e acabou que o Leon respondeu que ele realmente não estava bem. Só que o Luxon disse a ele que ele teria que partir nesse momento, e ia deixar em outra pessoa no lugar dele, porque ele teria que aguentar sozinho por um tempo agora, porque o Luxon ia para o outro lado, para o lado sul do país, aonde tivemos a deidade protetora do mar vindo ao encontro deles. O Leon disse ao Luxon que estava tudo bem, ele conseguia aguentar sozinho, ele estava bem. E aí, o Luxon foi direto enfrentar essa fera, até porque se ele não fosse, seria o fim total de toda a nação. Dentro da Companheiro, a nave de Luxon tinha uma nova inteligência artificial que tinha sido instalada. A gente está falando da Clear, pois é, uma EA encontrada dentro do laboratório dos Elfos, que agora ia apoiar o Leon no lugar do Luxon. Agora a gente pula até para uma perspectiva da máquina que enfrentaria essas divindades. A nave espacial Dragon Luxon agora estava visualizando o seu inimigo. E essa nave tinha vários quilômetros de comprimento, era realmente uma nave muito grande, gigante. Tinha grandes funções também, mas mesmo com esse grande tamanho, quando o Luxon meteu o olho naquele bicho, no oponente, ele literalmente viu que era um bicho absurdamente grande, que podia ser, sei lá, 3, 4 ou talvez 5 vezes maior do que ele, tá ligado? Então o bicho é muito grande, cara. A sua forma era como se fosse de um polvo gigante com algumas características humanas, que vinha do fundo do mar, bem semelhante ao famoso Cthulhu. Pois é, só que o Luxon ainda carregava na sua missão de acabar com esse monstro aí. A nave espacial então apontou o seu canhão principal, começou a realizar uma pequena carga e disparou um míssil. Só que a velocidade supersônica que atingiu o míssil chegou com toda a força total no rosto do monstro. Criou uma explosão gigantesca, maior inclusive do que o próprio corpo desse monstro. Com isso, o mar todo sacudiu, as nuvens do céu se dispersaram e uma onda de choque que foi gerada, gerou grandes ondas no oceano. Qualquer um que tivesse testemunhado esse ataque só pensaria em uma coisa: extermínio, pô, aniquilação total, acabou, F total pro bicho. Nada poderia ter sobrevivido a essa explosão. Só que, pra surpresa do Luxon, aquele monstro sobreviveu. Ele tava lá carbonizado, tá ligado? Mas de repente ele começou a se regenerar, a se reviver. E depois de alguns segundos ele tava lá de pé, como se simplesmente nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse recebido um arranhãozinho, sacou? Os seus tentáculos começaram a se agarrar no Luxon então para tentar apertar a nave, para destruir ela, acabar, esmagar ela. Só que antes que ele pudesse fazer isso, de todas as direções vieram lâminas de luz, lasers cortando e todos disparando contra os tentáculos desse monstro aí. E aí, pro monstro foi impossível tocar no Luxon, né? Os seus canhões laterais começaram então a apontar para esse monstro e atirar nele freneticamente. Eles bombardearam com toda a energia de luz com a esperança de vaporizar esse monstro. Ele até sofria as feridas, só que mesmo que ele fosse carbonizado, galera, depois de alguns segundos, todas as feridas eram regeneradas como se o tempo voltasse, sacou? O Luxon chegou até a pensar que não tinha como, o monstro ia reviver sempre, não importa quantas vezes ele matasse o monstro, mas ele não podia desistir. Mesmo que ele ficasse ali só parado, ele não ia ser derrotado e não ia derrotar o monstro. Então assim, ele tinha que segurar o monstro para ele não ir para a capital, que senão seria game over, todos morreriam. A máquina decretou então em voz alta, apesar de ninguém estar ouvindo, que não iria permitir isso acontecer, e preparou todas as suas armas apontando diretamente para o inimigo. E lá ele começou a destruir, mano, tacar a bala de novo.
Uma luta unilateral tinha começado a partir daí, só que tudo com a intenção de ganhar mais tempo para o Leon chegar e derrotar esse monstro aí mais à frente. E aqui nós terminamos essa perspectiva do Luxon, né, na qual lutaria incansavelmente, inclusive por um dia inteiro. Ele ficou um dia inteiro até que seu companheiro Leon fosse capaz de erradicar toda a causa pela qual esses monstros tinham sido invocados nessa dimensão. Agora, voltando para a perspectiva do Leon, do outro lado, ele tinha derrotado todos, não tinha mais ninguém restando. Literalmente, o cara sozinho dizimou 30 naves inimigas, deixando apenas um único sobrevivente, o Cavaleiro Negro, aquele que o Leon já tinha derrotado anteriormente. Vandel, que tinha conseguido cumprir o seu objetivo desde o ataque furtivo que ele fez. Enquanto todos os soldados estavam lá, se desdobravam na batalha, o Leon estava ocupado enfrentando os seus inimigos, ele sem armadura nenhuma furtivamente se infiltrou dentro do palácio. Foi lá para a tesouraria e naquele lugar ele pegou a sua velha companheira, a sua espada, que é absurdamente roubada. Acontece que desde a última luta contra o Leon, o Vandel decidiu sacrificar tudo para obter poder, e para isso ele tinha se fundido com uma peça da armadura proibida do passado. Uma armadura totalmente orgânica, que estava viva e se fundiu com outros seres humanos até. Só que, a partir dessa fusão, ela já tinha cobrado a vida de 10 guerreiros que tentaram dominá-la. A única pessoa que foi capaz realmente de controlar isso aí foi o Vandel. A armadura orgânica oferecia grandes benefícios ao seu portador. Aumentava o seu poder, aumentava a sua velocidade e a sua defesa também. Embora os soldados e cavaleiros do Império sempre acionassem suas armas de fogo contra o Vandel, cara, esquece. Bastava ele levantar o bracinho dele e acabava com todas essas balas. Depois ainda fazia tentáculos saírem delas através dos inimigos, tá ligado? Ele também conseguiu se esgueirar por dentro do palácio e chegou até a princesa com um pedaço de armadura nas mãos. De repente, ele se transformou numa armadura do tamanho da arrogância, grande, né? E tirou a princesa de lá, levando ela para a nave principal. Ele literalmente tinha cumprido o seu objetivo, tinha salvo a princesa e também roubado a flauta mágica. O Leon não podia fazer nada para evitar ele. Ele estava com as mãos cheias, enfrentando seus oponentes e salvando seus amigos. Com isso, a gente termina a batalha na capital. E não dá para se dizer que foi uma vitória total pro Leon, porque até depois de tudo ter acontecido, ele ter derrotado todo mundo, a princesa ainda foi resgatada e a flauta foi roubada. Várias das infraestruturas da cidade foram todas danificadas, casas explodiram, pontes caíram, só que lá as baixas permaneceram ao mínimo possível. O Leon estava esgotado e quando finalmente o ataque terminou, ele fez uma pequena pausa no convés do companheiro, saiu da arrogância, começou a respirar fundo, tentou encher os pulmões dele de oxigênio e acalmar o seu coração, que era o que ele precisava naquele momento, mas logo naquele momento começaram a entregar os navios dos senhores feudais. As províncias queriam apoiar a batalha principal e eles poderiam ter repelido os 30 navios de guerra que queriam invadir a capital, só que a força principal do Império ainda não tinha chegado a tempo, sacou? Eles estavam vindo à velocidade da deidade protetora dos céus, o que já era uma boa notícia, justamente para os nossos heróis. Significa que eles também conseguiriam mobilizar todo esse exército aí, justamente para enfrentá-los em um lugar isolado da cidade. Por isso, agora tinha chegado o momento em que todos teriam que estar prontos. O Leon salvaria com todas as frotas de soldados e senhores feudais que se dirigiam ao confronto final. O número de ativos totais que ele tinha na sua disposição era de 200 naves. Com todos os soldados reunidos, o Leon ordena então que a guia ativasse a nave da família real, conhecida a partir de agora como Waze, e nessa nave nós tínhamos a Mary, a Andy e a Olivia. A Waze ia ser a ponta da lança de todo o exército. Ela ativaria uma barreira protetora e avançava nitidamente protegendo os demais navios. Enquanto esse avanço ia sendo completo, ia seguindo o plano do Leon para ser concretizado, de destruir completamente essa deidade protetora. Isso começaria num momento crucial para todos os companheiros. Mesmo ao lado da Waze, que estava liderando toda uma frota de 200 navios em direção ao exército principal, o Leon se mentalizou para o que ia acontecer, e quando ele pôde finalmente ver toda a deidade protetora dos céus, aquele monstro era uma aberração, era nojento, era gigante, olhava no horizonte para ele, ele replicou direto uma ordem para ele. O companheiro começou a acelerar e desescalou de qualquer outro do exército. Literalmente, ela foi sozinha, embarcando sozinha contra todos os seus inimigos. E uma vez que ela estava numa distância suficiente para fazer contato contra os monstros, foi ordenado um bombardeio. O companheiro apontou todos os seus canhões principais, mas antes mesmo que ela pudesse disparar, o monstro gigante lançou os seus braços, seus tentáculos para o navio para destruí-lo. Só que antes que ele fizesse isso, os lasers laterais também começaram a desintegrar os braços dele. E então, quando não havia mais perigo, o canhão principal começou a girar, montou uma luz branca, deu literalmente um tiro seco, cara. Essa bala atravessou todo o campo de batalha e acertou direto na cara desse monstro.
Depois que uma luz gigantesca, como se fosse um sol, foi criada, cara, começou a aparecer no céu. Por alguns instantes todos até ficaram cegos e o monstro simplesmente perdeu metade do corpo. Pra tu ter uma noção de como foi forte. Esse tinha sido literalmente meio que despedaçado em centenas de pedaços. A frota do Principado ficou toda assustada, mas tinha previsto que isso poderia acontecer, e as naves se dispersaram para tomar uma posição de batalha maior, né, pegar um campo maior. Eles tinham fé de que o seu deus não cairia, e isso eles tinham razão. Depois de alguns segundos, então, novamente essa divindade era como se nada tivesse causado dano para ela, assim como a outra do mar também. O seu corpo estava totalmente curado, e imediatamente as naves do Principado apontaram os seus canhões para onde estava o companheiro e atiraram também. Gertrude, a irmã da princesa, havia tocado novamente a flauta para invocar uma legião de monstros que sobrecarregaria o número do exército do reino. O companheiro então rapidamente criou outra barreira protetora para que segurasse todos esses ataques dos inimigos, mas ainda assim era bastante irritante. Enquanto eles estavam lá defendendo, eles não conseguiam concentrar num ataque. Então ficava meio que preso ali. E aqui é que entraria o papel de todos os outros aliados que estavam atrás dessa nave da Weiss, né? Essas 200 naves que estavam vindo, quais comandantes justamente começaram a entrar na batalha agora, o seu trabalho seria enfrentar os monstros que estavam atrapalhando o Leon enquanto ele confrontava o Deus. O Leon deu as mais ordens para a nave para bombardear e acabar com esse monstro de uma vez por todas, fazer literalmente ele cair no final dessa batalha. E a nave cumpriu com essa ordem. Enquanto o Weiss, o navio que continha a Olivia e a Mary, se locomovia para completar a sua missão do Leon, o Vandal apareceu novamente, voltou para aclamar aí a sua revanche. Ele atacou a nave com a intenção de destruí-la totalmente, só que foi inútil, porque os seus escudos ainda conseguiram proteger disso daí a tempo. No entanto, se ele continuasse insistindo, certamente ele seria capaz de entrar e destruir toda a operação do Leon. Por isso seria um trabalho do Leon agora parar ele nesse momento. O Cavaleiro Negro tinha que ser exterminado. Seria uma batalha justamente para saldar as contas que ficaram pro passado. Mas e aí, será que o Leon vai conseguir, cara? Será que ele vai destruir pela segunda vez esse cara? Mesmo estando nessa armadura toda meio que orgânica, né? Uma armadura completa, uma armadura mais forte do que antes. Será que ele vai derrotar os deuses também? E será que ele vai conseguir se acertar com a Olivia e com a Andy? Isso são tudo coisas que a gente vai responder nos próximos vídeos. Por isso é importante que você comente aí se você tá curtindo, se quer a continuação dessa história, porque eu vou trazer mais pra vocês. Conforme vocês vão pedindo, eu vou trazendo. E vocês sabem como é que eu sou, hein? Não pare na promessa, não. Tamo junto sempre, cara. Por isso que eu sempre falo pra você se inscrever aqui no canal também. Ativar o sininho se você não for inscrito, pô, tu tá perdendo muita coisa. O Tommy Game tá surpreendendo, além de outros animes que a gente tá trazendo aqui também. E eu tenho certeza que você vai ficar sempre muito informado com tudo que a gente traz aqui no canal, beleza? Então não perde essa não, vem com a gente. Tamo junto, galera. Aquele beijo no coração, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!